então, vou convocar a próxima mesa. A próxima mesa ela é coordenada, eu queria chamar aqui o professor Antônio Ledo, que coordena a nossa próxima mesa. O professor Antônio Ledo, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um pesquisador na área da saúde infantil, em particular, professor Ledo tem se debruçado, é uma referência no estudo dos casos de asma ou dos quadros asmáticos durante a infância, e muito mais que isso. O professor Ledo foi diretor da Faculdade de Medicina há 8 anos, vice-reitor da UFRJ 4 anos, e agora continua na ativa, felizmente, para todos nós, e nos dá a honra de coordenar essa mesa. Bom dia ainda a todas e todos, cumprimentando o professor Novelino, professor Medronho e todos os presentes, agradecendo a academia por nos receber, dizer que eu faço parte também do grupo aí do PIPA, então me sinto muito honrado aí para ter sido convidado a coordenar esta mesa. Eu acho que nós estamos com uma questão de tempo, né, professor Medronho? Então, eu vou chamar então já os nossos convidados para a segunda mesa, que venham à mesa também e depois começamos as exposições. Então, eu queria chamar a professora Halina Cidrini Ferreira, professora da Faculdade de Medicina da UFRJ. Por favor, Halina, já vi que está ali. Oi? Perdão, Faculdade de Fisioterapia, porque, como eu fui diretor da faculdade, na época, ela era, na verdade, o curso da nossa Faculdade de Medicina, mas com a nossa, inclusive, interveniência, né, Medronho? Hoje temos uma faculdade separada. Professora Ana Cristina Cunha, do Instituto de Psicologia da UFRJ, por favor. O doutor Carlos Martins, que é o nosso neurologista do IPPMG, e eu tenho a satisfação imensa de ter sido orientador do seu trabalho de doutorado. Então, bem-vindo a todos da mesa. Eu queria também justificar que não está no programa, mas o professor Arnaldo Prata, dileto amigo, e trabalha comigo há muito tempo, já nas nossas pesquisas, e professor aposentado da nossa Faculdade de Medicina e coordenador da pesquisa pediátrica no IDOR. Ele estava inicialmente aí como moderador, teve uma necessidade de viagem, então eu entendo que eu fiquei coordenando e moderando junto em lugar dele. Então, vamos iniciar logo a nossa mesa. Então, pedindo à professora Aline, então, que comece a sua apresentação. Não preciso lembrar, mas já lembrando que são 15 minutos, não é isso? E depois nós temos, de cada uma das apresentações, uma parte da moderação aí, e depois, se der tempo, para o debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite da professora Carmen, cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos os presentes e dizer que é uma grande alegria estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante dentro de um contexto que já foi muito bem apresentado e fundamentado anteriormente. Então, eu vou contribuir de alguma forma com a discussão, trazendo para nós, então, a avaliação do desenvolvimento motor e tônus muscular das crianças expostas a poluentes ambientais. Nós fazemos parte como projeto associado do projeto PIPA e do projeto Bruminha, a convite da equipe, com muita satisfação. Eu vou tentar contribuir com esse assunto da melhor forma possível para todos nós. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. E nós podemos iniciar falando do desenvolvimento do córtex cerebral, que tem uma influência do ambiente uterino, mas já é sabido e muito bem descrito na literatura todas as condições externas à gestação que podem interferir nesse desenvolvimento, incluindo esses possíveis agentes tóxicos que nós, então, estamos hoje nos debruçando aqui neste evento. Então, as experiências, elas constroem o nosso corpo, as adversidades significativas na vida precoce produzem memórias biológicas que podem levar a impedimentos por toda a vida. Então, a saúde na primeira infância começa pela saúde da mulher antes do gestar. Então, é um contexto múltiplo de influências
dentro do desenvolvimento do córtex e, posteriormente, no desenvolvimento motor e do tônus, que é o nosso assunto aqui no momento. Então, nós temos as vias do desenvolvimento, muito bem descritas já, que vão desde as vias típicas, onde não há nenhum tipo de alterações neurocomportamentais, até as vias com déficits agudos, déficits progressivos e lentos, e a vulnerabilidade silenciosa, que é algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que embora déficits iniciais possam ser detectados, injúrias que possivelmente possam ter sido resolvidas dentro de um período de recuperação posterior, quando submetidas a qualquer tipo de insulto subsequente, podem fazer com que haja resultados inapropriados emergindo dessas situações. Então, como nós podemos observar aqui, em algum momento da vida, pode ser na vida adulta ou ainda na infância, esse desenvolvimento muda o seu curso e traz para nós o resultado dessa vulnerabilidade causada por um insulto anterior lá na infância ou na gestação. E aí, a interferência dos poluentes ambientais sobre essas vias e sobre esses insultos, sobretudo nessa vulnerabilidade, muitas vezes silenciosa, é que ainda está sendo esclarecida com os estudos que vêm se desenvolvendo. Então, aqui eu trouxe esse slide, ele é poluído de propósito, ele traz para a gente a quantidade de movimentos que esse bebê já apresenta dentro do útero, trazendo para nós as possibilidades de interferências negativas e possibilidades ao longo dessa gestação e ao longo desse desenvolvimento cortical e do sistema nervoso, de um modo geral. Então, desde a 6ª semana, nós podemos observar os primeiros movimentos, que são descritos como general movements. Então, são avaliações que são possíveis e feitas hoje em diversos estudos, sobretudo com ultrassom 4D, que já mostram todas as características de movimentos que os bebês realizam intraútero. E, a partir desses estudos, a gente consegue monitorar, desde o início, os padrões esperados de movimentação. E aí, a partir disso, nós temos algumas considerações importantes sobre o desenvolvimento, dizendo que ele vai muito além do amadurecimento de controle de forças físicas, musculares e ajustes biomecânicos para a realização dessas ações. Então, o comportamento motor funciona como um importante veículo de inter-relações e interações sociais. Então, o desenvolvimento motor grosseiro, que é o nosso alvo aqui nesse momento, é um importante marcador do desenvolvimento cognitivo posterior. Então, nós vamos falar e vamos ver ao longo do dia que muito se tem descrito quanto ao comportamento e cognição ligada à parte de poluentes ambientais e a parte de desenvolvimento motor propriamente dito ainda em crescimento. Então, nós já temos hoje, sabidamente na literatura, referências mostrando que o desenvolvimento atípico e estudos apontando para possíveis conexões entre as exposições ambientais tóxicas fetais e o aumento de algumas doenças e distúrbios na infância, como esses distúrbios do neurodesenvolvimento e aprendizagem. Então, nós já sabemos que déficits motores leves, que poderiam ser sutis naquela fase inicial, podem sim, mais à frente, dar origem a trabalhos, a dificuldades de QI, de memória, de função cognitiva global e déficits cognitivos, chegando até hiperatividade, autismo e dependências químicas. Nós já sabemos que a expressão motor é a primeira que aparece. Através dela, porque precocemente nós podemos ter sinais de alerta, de atenção, para que possamos fazer um monitoramento e uma vigilância mais próxima, com a finalidade de minimizar todos esses distúrbios com a nossa intervenção precoce. Então, existem diversos estudos, a gente não vai ter tempo de falar de todos aqui, muitas coortes que já vêm trazendo acompanhamentos de crianças e com diferentes instrumentos de avaliação do desenvolvimento, normalmente são desenvolvimentos neuropsicomotor, que escolhem escalas com domínios motores dentro de um instrumento só e com desfechos mais
comumente relacionados às funções cognitivas e comportamentais, como eu já disse. Então, eu trouxe aqui exemplos para vocês, não vou me ater em detalhes, mas só que já houve uma coorte na Amazônia que correlacionou a exposição pós-natal ao mercúrio e ao chumbo com o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças aos 6 e 24 meses, residentes numa ilha de pescadores, e utilizaram a escala Bailey e as idades de aquisição de marcha e da fala como representativas dos marcos motores do desenvolvimento. E eles viram que as crianças mais expostas ao chumbo e ao etiomercúrio se mostraram mais sensíveis a atrasos no neurodesenvolvimento. Também podemos falar da coorte do Reino Unido, que, através desse teste de coordenação de AUSPAC, demonstrou, verificou as habilidades motoras ou distúrbios de coordenação, mas não encontrou evidências de correlação entre a exposição pré-natal a metais pesados e essa função motora em crianças aos 7 anos de idade. Por sua vez, no Canadá, foi feita uma avaliação da performance neuromotora de crianças entre 4 e 6 anos, e eles puderam observar associações estatisticamente significativas entre a função motora fina e a exposição pós-natal ao chumbo. Maiores concentrações, então, de chumbo foram associadas a maior lentidão de resposta, alterações de equilíbrio e coordenação, e os tremores de ação, com maior amplitude em associação. Não encontrei em outras coortes nenhum tipo de trabalho com movimentos mais finos, como foi demonstrado nesse do Canadá, mostrando, então, uma importante lacuna nesse ponto. Temos também a coorte da China, que trouxe desenvolvimento neuropsicomotor de crianças expostas a chumbo nessas idades. Eles também usaram a escala Bailey e demonstraram que os índices de desenvolvimento mental e psicomotor foram superiores no grupo com menores concentrações de chumbo em relação ao grupo com maiores concentrações. Então, apesar de muitos estudos também brasileiros e essas outras coortes já terem identificado a ocorrência de exposição de crianças a metais pesados, ainda não temos uma base sólida de conhecimentos a respeito das consequências dessa exposição a curto e a longo prazo, citando aqui a professora Carmen, presente aqui no nosso evento. Então, o desenvolvimento motor ainda permanece uma lacuna importante, com muitas questões a serem respondidas em detalhes em relação à exposição ambiental. Então, para isso, nós temos diversos instrumentos de avaliação. O que foi escolhido pelo projeto PIPA foi a escala motora infantil de Alberta, e nós acrescentamos também a escala de Ashworth modificada para avaliação de tônus, que eu posteriormente irei citar. Então, a escala motora infantil de Alberta é uma escala que mensura o desenvolvimento motor grosseiro de lactentes de 0 a 18 meses, de 58 itens em 4 posturas, onde se observa os bebês em movimentos espontâneos com mínima intervenção. Então, são pontuações dicotômicas, onde nós podemos quantificar e qualificar como desenvolvimento normal, suspeito ou atípico. E utilizamos um gráfico de percentis para que possamos avaliar o andamento e o acompanhamento longitudinal dessas crianças. Então, é uma escala observacional de baixo custo, fácil utilização, foi desenvolvida no Canadá, na cidade de Alberta, na província de Alberta. Ela é minimamente invasiva e possui ótimas propriedades psicométricas para uma ferramenta de triagem e acompanhamento do desenvolvimento normal dos lactentes. Então, existem trabalhos no Brasil que já verificaram uma equivalência, uma concordância dos valores normativos canadenses com os dados brasileiros. Essa é uma tese de doutorado orientada pelo nosso grupo da professora Rosana Santos, também da Faculdade de Fisioterapia, onde nós pudemos, mais uma vez, demonstrar a concordância do comportamento das crianças vistas na nossa amostra no Rio de Janeiro com a amostra canadense, que é aqui mostrada nessa linha contínua em preto, em todos os percentis, demonstrando, então, que é uma escala que nós podemos utilizar com tranquilidade para a quantificação do desenvolvimento motor de lactentes até 18 meses. Então, esse trabalho é o único que foi encontrado pelo nosso grupo até o momento,
publicado em 2022, em que utiliza essa escala. Então, eles mediram o desenvolvimento motor em crianças com altas concentrações de PFAS. E eles observaram grávidas e mães em situação de pós-parto, um N de 114, e os lactentes aos 6 meses de idade, quando nós temos a fase mais sensível da escala. Então, podemos, então, observar a avaliação dos efeitos do PFAS no desenvolvimento motor grosseiro aos 6 meses, e eles puderam ver o seguinte, que os bebês que pontuaram abaixo da mediana do desenvolvimento motor tiveram concentrações mais altas de PFAS que os bebês com melhor desenvolvimento. Então, ligaram essa alteração de desenvolvimento lá no seu questionário de alimentação a uma ingesta de peixe na 18ª semana de gestação, principalmente os peixes mais gordos, em 72% da amostra, como associações a um pior desenvolvimento grosseiro aos 6 meses de idade. Foi utilizada, então, a escala de Alberta, conforme eu tinha mensurado. Sobre o tônus muscular, é um estado de tensão permanente, leve, mantido mesmo em repouso. E essa avaliação do tônus e a utilização de ferramenta capaz de identificar essas alterações é um processo fundamental. O tônus, alterações de tônus podem se manifestar como sinais que vão além do hipo e do hipertonia, não é? Mas que mostram comprometimento do equilíbrio, interferência importante do desenvolvimento e nas funções motoras. Então, nós escolhemos a escala de Ashworth modificada, é muito simples de utilizar, onde nós utilizamos a movimentação passiva segmentar dos membros e poucos estudos associando poluentes e avaliação do tônus. O tônus, muitas vezes, é dentro de alguma escala, mas não visto com uma lupa, com detalhes, como nós estamos propondo aqui na coorte do PIPA e do Bruminha. Então, só para... eu também me enrolo com isso aqui, não é só a professora Carmen. Temos aqui, então, a fundamentação da literatura, a escala de Ashworth modificada é a ferramenta mais universalmente aceita para a medida de aumento de tônus muscular, e também há estudos já de confiabilidade, então nós também ficamos bem tranquilos com o instrumento que foi utilizado. Aqui, para quem não conhece, só é bem simples e é bem intuitiva de aplicar. Então, nós encontramos esse trabalho de 2019, em que ele indica quais subcategorias do neurodesenvolvimento que foram impactadas pela exposição pré-natal ao tabaco no primeiro ano de vida, e ele pôde observar, além do déficit de atenção mais presente, evidência de pior comportamento na infância, irritabilidade, altos níveis de excitabilidade e dificuldade na regulação do comportamento, um menor tônus muscular, o que traz para nós uma tranquilidade também grande em relação à amostra que nós estamos encontrando. Era uma dúvida que nós tínhamos, porque a hipotonia é algo muito frequente atualmente, e nós estamos encontrando uma relação na literatura que provavelmente vai nos embasar dentro desses poluentes que estão sendo estudados. Então, nós, no nosso grupo, participou do projeto piloto, do projeto PIPA. Eu trouxe aqui rapidamente os resultados, eles estão ali expostos em detalhes no pôster, para quem depois quiser conversar. Foi a doutoranda, então, Michele, que está sentada ali, como a professora Carmen já mencionou, que coordenou esse trabalho, foi a dissertação de mestrado dela, e nós fizemos um corte, foi sendo, então, o primeiro estudo de avaliação de possíveis correlações entre a exposição pré-natal ao chumbo e mercúrio sobre o desenvolvimento motor de lactentes na cidade do Rio de Janeiro e também no Brasil, sendo parte integrante, então, do projeto PIPA. Então, nós observamos os bebês até o 7º mês e pudemos encontrar os seguintes resultados. Não foram encontradas diferenças entre as medianas de concentração de chumbo e mercúrio nos grupos com desenvolvimento motor alterado pela AIMS e o tônus muscular, normal e alterado. Mas, por sua vez, nós podemos encontrar uma relação positiva entre a exposição de mercúrio e as alterações do desenvolvimento motor pela escala Alberta, com uma frequência 4 vezes maior de alteração do desenvolvimento motor na população mais exposta em relação à menos exposta.
E também gostaria de salientar algo que a gente ainda não consegue explicar, mas estamos nos debruçando sobre isso, para possibilidades, que é uma alteração de tônus bastante relevante em relação às crianças mais expostas e menos expostas, onde nós tivemos 70% das crianças com o tônus aumentado. Mas é preciso dizer que nas primeiras graduações, não são as graduações mais graves de alteração de tônus, que nós acreditamos que com o estudo da coorte maior, que é o que nós estamos fazendo com o projeto de doutorado da Vanessa Aracaki, que é justamente avaliar isso longitudinalmente, talvez entender e talvez encontrar que seja algo transitório, que é o que a gente na prática clínica observa. Crianças que, porventura, tenham tido algum tipo de exposição de risco, elas cursam com uma regulação normal, como eu falei lá no início, nas vias de desenvolvimento. Então, vamos observar temporalmente aos 3, aos 6 e aos 12 meses de vida. Até o momento, nós temos um N de 90 aos 3 meses. Essas crianças já estão chegando até 1 ano e estão sendo usadas as escalas que eu mencionei. Nós ainda não temos resultados, porque estamos ainda na fase de observação e de coleta de dados. O coorte de Brumin, que também já foi mencionado pela professora Carmen. Então, nós já temos um N de 216 em 2021, um N grosseiro, claro que isso ainda vai ser mais trabalhado, não é? Em 2022, também um N de 202, sendo que 132 crianças pertencentes aos 2 momentos. Então, a gente acredita que com essa avaliação longitudinal, nós poderemos, então, entender melhor a evolução de todas aquelas alterações que nós pudemos ver no estudo piloto. Nesse caso, nós estamos utilizando o teste de Denver 2, porque a faixa etária foi necessária que houvesse essa modificação, porque nós estamos vendo crianças até 6 anos, e a escala de Hertzog modificada também. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a toda a nossa equipe de pesquisadores, em especial a Vanessa Aracaki, a Michele Costa, a professora Rosana Santos, que nos dá todo o suporte com as escalas e treinamento, aos nossos alunos de iniciação científica, que tem alguns aqui também participando do evento, e estou à disposição para que a gente possa depois discutir. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Halina. Parabéns pela exposição. Queria já chamar, então, a professora Ana Cristina para fazer a sua apresentação. Então, bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer a professora Carmen pelo convite, aproveitar e dizer que é um prazer estar aqui entre alguns pares, né? Pessoas que eu estimo, e agradecer ao professor Jorge Rezende também, que sempre me acolheu na maternidade escola, afinal são 12 anos, que eu tenho estado na maternidade escola com o nosso laboratório, Lépides, né, e fazer a parceria com o Projeto Pipa foi um grande prazer. A gente recebe desde então, nesses 12 anos, vários convites, já tive a oportunidade também de trabalhar no projeto do Zika vírus com o professor Arnaldo, e dentro desse convite do Projeto Pipa, que me veio assim num momento bastante singular da minha carreira, né, eu quase que recusei, porque eu estou diretora do Instituto de Psicologia da UFRJ, que é um momento de gestão que é bastante complexo no atual cenário político-acadêmico, mas com o apoio da professora Carmen, eu pude contar com uma equipe que está ali, minhas meninas, Josi, Jéssica, Ana Régia, e as mestrandas Evelyn Guimarães e Patrícia, que estamos fazendo um trabalho, né, dentro do Pipa, e só pôde ser possível a partir do apoio dessas psicólogas e futuras psicólogas, né, e com o apoio também da equipe do Pipa. Então, assim, eu achei bem oportuna a apresentação da professora Halina antes de mim, porque ela trouxe esse embasamento teórico, né, falando das pesquisas que já mostram relação entre os poluentes ambientais e seus impactos sobre o desenvolvimento infantil. E eu vou, então, privilegiar na minha apresentação os nossos resultados e, mais especificamente, o instrumento que nós utilizamos para avaliação do desenvolvimento,
porque eu acho que é um momento oportuno de trazer, né, à tona e divulgar esse inventário de avaliação integral do desenvolvimento, que é o inventário Batel, Batel Developmental Inventory, em que nós estamos trabalhando nele já desde 2016, quando retornei do pós-doutorado na University of Miami, onde eu pude, então, conhecer esse instrumento de avaliação e que eu achei bastante interessante poder trazer para o Brasil e adaptar. E por que o Batel e não a Bailey, né, ou mesmo o Denver? Porque, por mais que seja utilizada a Bailey ou Denver para fins de pesquisa no Brasil, infelizmente, nem a Bailey nem o Batel têm parâmetros de validação para a população brasileira, né? Então, nosso esforço com o Batel é poder fazer a validação, a adaptação transcultural do inventário já foi feito, né? E a validação do teste de screening desse inventário para todas as faixas etárias. Então, eu assumi o compromisso com a professora Carmen de avaliar os bebês até os 2 anos, porque nós temos a validação para uso do Batel, né, até os 2 anos de idade, e pretendemos, com a colaboração do PIPA, fazer a validação para as outras faixas etárias, né, até os 4 anos, que é o limite de idade que o PIPA vai atender. Então, assim, para a gente começar a conversar um pouquinho, o que é o Batel, né? O Batel é um instrumento padronizado, sensível e útil para avaliar e acompanhar o desenvolvimento infantil, né, em 5 domínios do desenvolvimento da criança. Ele é o domínio da comunicação, o domínio motor cognitivo, adaptativo e pessoal social. Ele tem um total de 450 itens e o teste de screening ele tem 100 itens e ele pode ser, a criança pode ser avaliada em situação estruturada, lúdica ou então de observação ou de entrevista aos pais. Então, ele tem 3 modalidades de administração dos itens de avaliação da criança e ele fornece informações que podem auxiliar no planejamento e na avaliação da eficácia de intervenções. Inclusive, ele é um instrumento que é largamente usado nos programas de avaliação do desenvolvimento infantil nos Estados Unidos, sobretudo no estado da Flórida, no programa Early Steps Program, e ele fornece evidências científicas para o planejamento de intervenções para o acompanhamento de crianças pré-escolares e escolares, porque ele atende até a faixa etária de 7 anos e 11 meses. Então, ele avalia esses 3. Na verdade, no PIPA, nós usamos essas 3 subescalas, que é o domínio adaptativo, pessoal, social e cognitivo. Haja visto que outros projetos associados estavam avaliando outros domínios do desenvolvimento da criança. Então, o domínio adaptativo, né, ele tem alguns itens, e eu trouxe aqui alguns exemplos. Ele avalia, então, todo o comportamento e habilidades e competências desenvolvimentais que são adaptativas para o crescimento e desenvolvimento, né? Por exemplo, de 3 a 11 meses, se a criança posiciona as 2 mãos numa madeira ou no seio durante a alimentação, ou mesmo se ela pega com a boca alimento estendido de uma colher e engole, ou seja, habilidades que são necessárias para o pleno desenvolvimento da criança. No caso do pessoal social, já diz respeito à interação da criança com seus pares e com os adultos, ou seja, com o seu entorno, né? Então, se ela sorri ou vocaliza em resposta à atenção de adultos, já na faixa etária de 3 a 11 meses, isso é uma resposta importante, que vai indicar se isso não é feito, é um potencial risco ao desenvolvimento, assim como também o fato dela ter consciência dos seus pés e mãos, porque isso traz aí um indício da relação coordenação visomotora, que é uma habilidade básica para o desenvolvimento cognitivo posterior. Em termos cognitivos,
são avaliados habilidades que são base para competências cognitivas futuras, com relação a memórias, funções cognitivas, executivas, e que são envolvidas nos processos de aprendizagem. Então, são instruções, itens bem simples, mas que trazem uma informação importante que pode ser identificada como na ausência, na presença, na ausência ou em desenvolvimento. São 3 possibilidades de avaliação que o inventário fornece. E aí, a partir dessa apresentação ou não, ou em desenvolvimento pela criança, se faz, então, um score que dá uma informação de um quociente de desenvolvimento geral e um quociente de desenvolvimento por domínios. Então, hoje a gente tem, na amostra geral, né, que nós conseguimos acompanhar até o momento, 284 crianças avaliadas, sendo 173 de 3 a 5 meses, o mesmo número de crianças de 6 a 11 meses, e 46 crianças já na faixa etária de 12 a 7 meses. 8 crianças fizeram as 3 avaliações. A nossa proposta é que a gente faça até 4 avaliações até os 24 meses, de 6 em 6 meses, tentando fazer um acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da criança. 79 crianças já fizeram as 2 avaliações, os dados dessas avaliações comparando o desempenho da criança na primeira para a segunda avaliação estão expostos no pôster, em que a equipe vai estar lá respondendo as perguntas. Já temos 31 crianças que fizeram 3 avaliações, no caso, e 11 crianças fizeram a primeira e a última avaliação. A ideia é que nós possamos fazer uma análise longitudinal desse desenvolvimento da criança, buscando saber em que faixa etária ela apresentaria maior risco associado à exposição aos poluentes ambientais. Então, o que a gente tem hoje já de resultado, né? O domínio cognitivo, ele lidera em termos do risco de atraso. 23,6% das crianças avaliadas de 3 a 5 meses já apresentaram um risco de atraso, né? Só que esse risco ele precisa ser ponderado, né? E precisa de uma avaliação qualitativa, uma vez que essas crianças estavam dormindo. Então, infelizmente, nós não podemos reavaliar. Então, esse dado, particularmente, ele talvez seja desconsiderado e nós vamos, então, considerar os resultados das crianças que estavam despertas, porque isso é o mínimo que o inventário exige para alguns itens, né? Porque há itens que podem ser aplicados por entrevista aos pais, eles mesmos respondem, mas outros exigem que seja feito via estruturada. Então, assim, o que a gente pode ver hoje que existe um risco de atraso predominantemente no domínio cognitivo, domínio adaptativo e pessoal social, assim como o global, dentro das 2 primeiras faixas etárias, não apresentou uma prevalência de indicadores de risco, mas a gente tem na faixa etária das crianças mais velhas, pelo menos 21,7% das crianças que apresentaram, em termos do desenvolvimento global, um risco de atraso, que também é um dado que a gente vai melhor investigar. Então, assim, em termos de conclusão, os nossos resultados são iniciais, mas eles, de alguma forma, revelam maiores riscos ao desenvolvimento cognitivo, que a literatura já aponta, né? Isso sugere alguma relação com os estudos que já falam que os poluentes ambientais, os metais pesados e agrotóxicos, sobretudo, têm efeitos sobre o desempenho cognitivo infantil, resultando em déficit de aprendizagem, não somente,
também outros problemas neurodesenvolvimentais, como o autismo. Nós temos como futuras pesquisas o mestrado da Evelyn Guimarães, que pretende avaliar não só o desenvolvimento das crianças, mas associando a variável parentalidade e saúde mental do cuidador, uma vez que nós encontramos alguma evidência na literatura que precisa ser melhor explorada, de que os metais pesados podem ter efeitos na saúde mental, resultando em níveis maiores de estresse, e isso, consequentemente, tem relação com o exercício parental, desde o senso de competência parental, quanto eu me sinto capaz de cuidar do meu filho e responder às demandas dele, até as próprias práticas parentais, que é o cuidado diário no cotidiano. E dentro do mestrado da Patrícia, nós pretendemos fazer um longitudinal, tentando buscar evidenciar quais os efeitos dos poluentes ambientais sobre a saúde mental da mãe desde a gestação e também no segmento do puerpério. Ambos os mestrados têm coorientação da professora Carmen Frois, nessa parceria, consolidando uma direção de trabalho que eu gosto muito de fazer, que é o trabalho com enfoque interdisciplinar, que é algo que eu inaugurei desde que eu comecei na maternidade escola, e dentro do PIPA é mais uma oportunidade de realizar um trabalho nessa parceria psicologia, medicina, que eu acho que tem muito a contribuir para o campo da saúde, e das políticas públicas voltadas para a primeiríssima infância e para a primeira infância. Pensando que essa faixa etária do desenvolvimento, que é a primeiríssima infância, que vai da gestação aos 2 anos, assim como a primeira infância, tem sido alvo das políticas públicas, desde o marco legal da primeira infância, entendendo que é um período que se constitui uma janela de oportunidades, não só para a prevenção aos riscos desenvolvimentais, mas também para a promoção do desenvolvimento integral da criança e investimento no capital humano. Podemos fazer aí uma grande diferença para a construção da nossa sociedade. Agradeço mais uma vez o convite da professora Carmen, agradeço a oportunidade de estar aqui entre esses pares maravilhosos, e fico à disposição para perguntas e, quiçá, parcerias para que a gente possa ampliar o alcance do uso do Battelle Developmental Inventory, que é uma escala, um inventário de avaliação do desenvolvimento que eu faço uma grande aposta, porque ele é um excelente instrumento de avaliação. Obrigada. Obrigado, professora Ana Cristina. Queria chamar o Dr. Marlos, então, para fazer sua apresentação. Bem, bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo, em especial a professora Carmen, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui entre tantas pessoas queridas, colegas e amigos aqui, ex-orientadores e pessoas tão queridas. Então, é sempre um prazer. E é sempre um prazer a gente conseguir falar sobre o assunto que a gente tem paixão, Então, assim, quando a Carmen me convidou, ela falou para eu conversar um pouco sobre desenvolvimento infantil e como neuropediatra é uma das minhas paixões, então é sempre um enorme prazer falar sobre esse assunto e espero que em 15 minutos eu consiga expor um pouquinho do que eu quero passar aqui para vocês. Eu achei assim, quando eu vi o programa, eu vi que a Halina e a Ana Cristina vão falar antes de mim, e imaginei que elas fossem falar exatamente a linha que elas falaram. A Halina já mostrou aí vários estudos mostrando o quanto os poluentes ambientais podem afetar o desenvolvimento infantil, especialmente na área motora, e a Ana falando um pouco de um instrumento muito importante sobre a aferição do desenvolvimento durante a infância. E o meu papel aqui hoje, na verdade, é conversar um pouquinho, qual é a minha ideia? É tentar explicar por que a infância e por que a mãe, a gestante, é um período tão suscetível em relação ao desenvolvimento infantil, Por que a gente foca nesses estudos em relação a fatores ambientais nessa fase da vida?
Então, se a gente for ver o desenvolvimento infantil, né, ele é um processo extremamente complexo, que envolve diferentes domínios, né? Então, a gente está falando de construção, aquisição de diferentes domínios, mas não só isso, a gente tem que pensar que esses diferentes domínios eles se interagem. Então, a interação exige mecanismos cada vez mais complexos do sistema nervoso. Se a gente for para pensar, a primeira pergunta, então, né, se a gente for para quando inicia o desenvolvimento infantil, né? Aí, de uma forma instintiva, talvez muita gente fale, é o nascimento, né? Não é o nascimento, na verdade, é durante a vida fetal. A gente observa inúmeros reflexos e movimentos fetais que vão fazer parte do desenvolvimento dessa criança, né? Quem já teve a oportunidade de estar grávida aqui sabe que a gente conversando com o bebê intraútero, ele se movimenta. A gente sabe que o toque faz diferença na movimentação do bebê. Isso tudo, na verdade, são fases de desenvolvimento, onde, na verdade, esse bebê está desenvolvendo áreas, domínios mínimos para o nascimento, como a visão, a sucção, o próprio tônus muscular. Se a gente imaginar, o bebê vai enfrentar talvez dos eventos mais importantes da sua vida, que é o nascimento. E para nascer, ele tem que estar com tônus bom, né? Não é à toa que quem já esteve aqui com um recém-nascido prematuro, já viu de perto, sabe que ele é muito hipotônico, porque a gente interrompe um processo muito importante de desenvolvimento motor desse bebê. Então, o desenvolvimento ele começa intraútero. E quando a gente olha o recém-nascido, ele parece um ser tão ingênuo, né? Tão dependente do cuidador, mas, na verdade, ele já tem todo um processo de desenvolvimento já realizado. Ele enxerga, ele interage, ele escuta, ele chora, ele tem tônus, ele tem uma série de reflexos que vão permitir que ele comunique as suas necessidades fisiológicas básicas e se alimente, e cresça e desenvolva. E quando a gente olha aqui uma criança, né, mais ou menos de 2, 3 anos, né, esse rapazinho aqui é um rapazinho ocupado, né? Ele corre, ele fala, sei lá, umas 50, 200 palavras, já forma pequenas frases, ele já tem uma interação social muito mais desenvolvida em relação a um recém-nascido. E se a gente olhar ali, a gente está vendo um gap de 2, 3 anos no máximo. Então, é fantástico a gente imaginar o quanto o cérebro é capaz de desenvolver nesse período, desde o período fetal até uns 2, 3 anos de idade. Se a gente remontar lá atrás, né, então, vamos voltar então para o feto, né, se a gente vê o desenvolvimento do sistema nervoso, a gente vai ver que, na verdade, essencialmente o sistema nervoso ele começa mais ou menos depois dos 28 dias, quando forma o tubo neural. Depois há uma intensa proliferação celular. Então, quer dizer, começa a se produzir neurônios, né? Entre 2 e 4 meses de gestação, a gente produz neurônio. Então, a gente cresce célula, o cérebro começa a crescer muito. E depois, ali, ó, a partir do 5º mês, olha que interessante, até o final da gestação, a gente começa a ver a formação dos giros, das cisuras cerebrais. Por que acontece isso? A gente está estendendo a área cerebral. Então, a gente está preparando um cérebro para todas essas funções e para que ao nascimento ele já tenha uma série de funções já de desenvolvimento. E é mais interessante a gente olhar aqui embaixo, né? A gente vê o cérebro de uma criança jovem e de um adulto. Essa criança jovem, essa foto aí representa uma criança de 2, 3 anos. Se a gente olhar lá de 28 dias até 2 anos e de 2 anos para adulto, a gente vê que tem muito menos diferença entre 2 anos e adulto, mostrando então que provavelmente os primeiros anos de vida são essenciais ao desenvolvimento das crianças. E isso reproduz aqui simplesmente no gráfico da Organização Mundial de Saúde, que é o que a gente utiliza na nossa caderneta da saúde da criança. Olha só que interessante esse gráfico, que é o gráfico do perímetro cefálico, do crescimento do perímetro cefálico. A gente sabe que a cabeça da criança ela cresce em dependência do crescimento cerebral. Olha quando a gente marca aqui o primeiro ano, olha como essa curva cresce tão rapidamente em 12 meses. No segundo ano, a gente tem também um crescimento muito importante e a partir do terceiro ano, a gente vê um crescimento, mas num ritmo muito menor. Isso nada mais é do que uma tradução dessa proliferação e de todos os processos de desenvolvimento neurológico que acontece nesse período. E olha que interessante também, o recém-nascido, em média, tem um peso cerebral de 400 gramas. Com 1 ano de idade, ele salta para 1 quilo, e a gente tem que imaginar que um cérebro adulto pesa 1.400,
Então, gente, a gente está falando de 80% do peso do cérebro em 2 anos. Então, é uma fase crítica do desenvolvimento, é uma fase que a gente tem que olhar com muita atenção e estudar fatores ambientais que podem interferir nesses processos. Quais são os outros processos, né, que eu mostrei aqui que o cérebro cresce, há produção de células neuronais, mas existem outros processos que vão ser tão importantes tanto para o desenvolvimento desse cérebro e, consequentemente, o desenvolvimento dessa criança. O processo de mielinização, que nada mais é do que você criar mielina em volta dos neurônios, numa tentativa de fazer com que esse neurônio funcione de uma maneira muito mais rápida e ágil, ele acontece preferencialmente a partir do 3º trimestre. 36 semanas de gestação, mais ou menos, é quando a gente começa a efetivamente ver esse processo de mielinização. E olha que interessante aqui essa imagem de ressonância magnética de encéfalo em 4 momentos diferentes, né? A gente tem um recém-nascido a termo, a gente tem aos 6 meses, 12 meses e 24 meses. Seguindo aqui o sinal da seta, né, a gente vê aqui uma sequência de T1. A sequência T1, a substância branca, onde está apontando a seta, quanto mais mielina, mais branco aparece, olha como há a evolução da mielinização ao longo de 2 primeiros anos. Então, do nascimento até os 2 anos, a gente vê um intenso processo de mielinização que vai ter total relação com a aquisição desses diferentes domínios durante esse período. Não só isso, mas também um outro processo muito importante, talvez um dos mais importantes, seja a sinaptogênese, que nada mais é que a formação da comunicação entre as células. Se a gente olhar aqui essa figura, né, que foi uma figura publicada num artigo, a gente vê um corte do córtex cerebral, então estão esses neurônios lá, os corpos neuronais, ao nascimento com 1 mês, 6 meses e 2 anos. Se a gente olhar uma figura, comparar uma figura com a outra, a gente vê que o número de células não muda muito. O que a gente vê aqui? Na verdade, um intenso processo de comunicação neuronal. Então, as sinapses se formam. E como se formam? Pelos fatores ambientais. Então, é o ambiente que vai orquestrar essa formação dessas comunicações entre os neurônios. E nessa outra foto aqui, que é bastante interessante e que é um ponto muito importante, a gente já olha um pouquinho mais de tempo. A gente vê nascimento, 6 anos e 14 anos. Aí, puxa, 14 anos tem menos sinapse. Será que isso explica o comportamento dos adolescentes? Não é isso, gente. Infelizmente, não é isso. É que, na verdade, existe um processo chamado poda neural, que é fisiológico, que acontece com todos nós, depois, a partir lá dos 3, 4, 5 anos, e vai se estender até o início da fase adulta jovem. E por que o cérebro faz isso? Não parece fazer muito sentido inicialmente, mas, na verdade, ele faz porque, primeiro, há uma proliferação de comunicação, e depois o cérebro pensa assim, eu vou deixar os caminhos, o que eu mais utilizo para eles serem os de forma melhor usadas. Então, na verdade, ele seleciona a partir do ambiente que está inserido essa criança e esse adolescente. Então, olha a importância do ambiente e dos fatores ambientais para o desenvolvimento cerebral, inclusive durante a poda neural. Esse gráfico aqui vai deixar muita gente triste, eu fico triste toda vez que eu olho, porque ele mostra a nossa capacidade de responder a experiências versus o quão esforço a gente tem que fazer para adquirir novos domínios do desenvolvimento. Por exemplo, aprender uma língua estrangeira. Se eu sou muito jovem, eu consigo muito facilmente fazer isso, e quanto mais facilidade, infelizmente, menos. E isso se dá por todos esses processos que acontecem de uma forma muito evidente durante os primeiros anos de vida. Outro ponto que eu não posso deixar de falar quando a gente fala em desenvolvimento neurológico e ambiente é em relação à epigenética, que é um assunto que hoje se fala muito e que a gente, na verdade, todos recebemos parte dos nossos genes do nosso pai e da nossa mãe que vão determinar várias das nossas características, né? A nossa altura, cor de cabelo, cor da pele, né? Só que os nossos genes, eles não funcionam só dessa forma. A gente sabe hoje que o ambiente tem um papel que, na verdade, é o que a epigenética explica, é o quanto o ambiente consegue determinar o funcionamento desses genes.
Então, processos como chamados de metilação, que são processos que você inclui radicais em cima do próprio gene, fazem como se fosse um ligar e desligar do gene. Então, se a gente parar para imaginar que eu tenho uma criança num ambiente desfavorável, ela pode ter metilação de inúmeros genes que vão impedir ou atrapalhar a produção de proteínas. E quando a gente fala proteína, a gente está falando de enzima, a gente está falando de sistema imunológico, a gente está falando de hormônio, a gente está falando de neurotransmissor, a gente está falando de constituição corporal. Então, olha a importância do ambiente mesmo na genética. E a genética, a gente sabe, hoje tem se mostrado que essas alterações epigenéticas elas podem persistir a vida toda e gerar doenças futuras na idade adulta. E não só isso, mas passar por gerações. Então, eu posso ter alterações epigenéticas do meu avô, da infância do meu avô. Então, isso é quanto o ambiente é capaz de interferir no desenvolvimento neurológico. Se a gente for olhar agora, então, já que a gente viu isso, como acontece o desenvolvimento neurológico, olha essa figura que foi publicada pelo pessoal da Harvard, que é muito interessante. Ele compara como o neurônio se comporta simplesmente no lugar que tem um estresse tóxico ambiental versus a ausência desse estresse tóxico. A gente vê aqui, nessa figura aqui, o normal, né, com várias ramificações, aqui a foto do neurônio. Aqui a gente vê muito menos ramificações no lugar onde a criança teve um estresse tóxico ambiental, com bem menos sinapses aqui na foto do neurônio. E quando a gente olha esse gráfico é muito interessante, ele foi publicado por ele pareceu uma publicação de 2021 da Nature, e ele, na verdade, faz uma medida ao longo do tempo aqui, né, que a gente tem os anos, e aqui tem a medida do espessamento cortical, do córtex cerebral. Então, eles mediram o córtex cerebral. E o que a gente observa? Esse gráfico aqui, na verdade, são 2 áreas de córtex cerebral. Essa daqui é uma área de associação, que é uma área mais espessa mesmo em todos nós, porque ela tem relação com a função cognitiva. E aqui é uma área sensorial, que é uma área que é mais fina mesmo. O que eles compararam? Eles comparam crianças que tinham um meio com um alto padrão socioeconômico com crianças com baixo padrão socioeconômico. Então, o que mudava era o ambiente. Olha o que a gente vê nos 2 gráficos muito parecido. A gente vê que, na verdade, aquelas que têm baixas condições socioeconômicas, elas fazem um espessamento mais rápido, mas no final ele é menos espesso. Por que isso acontece? É uma forma do cérebro tentar se proteger. Então, ele tenta acelerar o seu processo, mas o resultado não é o melhor. Então, há importância também no espessamento cortical em diversas áreas cerebrais relacionadas ao ambiente. Isso aqui é um assunto que se fala muito hoje em dia, que é a utilização de tela por crianças. Então, aqui a gente tem um estudo publicado pela JAMA Pediatrics, é um estudo recente, muito interessante, que mostra, eles fizeram uma tratografia, que é você dar cor aos tratos cerebrais. Essa figura aqui em cima são crianças expostas a menos tela, aqui a mais tela. Olha a diferença do número e da espessura dos tratos entre as 2 crianças. Então, isso mostra que essas crianças têm menor capacidade de aquisição de linguagem e menor capacidade de interação social, e simplesmente por exposição à tela. Então, como o ambiente interfere na constituição e na aquisição de domínios de desenvolvimento. Então, se a gente olha, né, tem inúmeros fatores ambientais que podem interferir, então, no desenvolvimento de uma criança, né? E dentre eles aqui existem substâncias tóxicas, que são os metais, os poluentes ambientais, eles estão listados dentro desses potenciais fatores ambientais que podem interferir. Isso é uma meta-análise, na verdade, uma revisão sistemática que foi publicada recentemente pela PLOS ONE, que ele estudou quais eram os metais pesados e a sua associação com o neurodesenvolvimento em países em desenvolvimento, incluídos estudos do Brasil. Essa revisão incluiu 100 estudos, né, que envolviam 19 diferentes países. E o que eles observaram? Eles observaram principalmente o chumbo e o manganês têm uma maior associação com desvios de desenvolvimento infantil.
Eles viram que o mercúrio também tem um potencial associação, e outros também eles observaram menor associação, como cádmio, arsênio, mas que também alguns estudos mostrando a associação. Não se sabe, como já foi exposto aqui algumas vezes, quais são os reais mecanismos, mas o que a gente acredita é que, na verdade, possa interferir em todos esses mecanismos que eu expus de desenvolvimento cerebral. Então, a gente está falando em mecanismo genético, epigenético, neuroendócrino, estresse oxidativo, imunológicos, a produção de neurotransmissores. E, a partir daí, a gente tem aumento de algumas doenças neuropediátricas, como a deficiência cognitiva, o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que podem vir a estar associada a esses poluentes ambientais. Mas eu não quero deixar todo mundo triste, então eu trouxe também alguma coisa muito boa, porque se a gente parar para pensar, né, que esse cérebro aí está em profusão de desenvolvimento, né, tanta sinapse, mielinização, genética, né, então também deve ter o lado bom, né, se essa criança for inserida no ambiente adequado, a gente vai usar esses mecanismos a nosso favor e a favor da criança, né? Então, esse é um estudo bem interessante, que eles viram que mulheres que tinham, durante a gestação, uma saúde mental melhor, eles observaram o melhor desenvolvimento de cognitivo e linguagem aos 12, 18 e 24 meses de vida. A gente observando aí também como o ambiente interfere no desenvolvimento de uma forma positiva. E eu gosto sempre muito de ilustrar, porque quando a gente fala, então, que ambientes favoráveis podem trazer bons resultados, a gente está falando de o que a gente chama de plasticidade cerebral, que é justamente essa capacidade do cérebro. Como a gente está dentro de um período onde o cérebro está crescendo, estabelecendo sinapse, melinizando, a genética pode estar a seu favor, a gente pode usar isso a nosso favor. Esse é um paciente meu, Murilo. Esse vídeo foi cedido pela mãe, ela me mandou semana passada, em especial para essa aula. É um menino que sofreu uma hipóxia severa ao nascimento. Ele ficou 20 dias na UTI, fez convulsão, teve hemorragia cerebral, ficou bastante grave. É claro que ele teve uma série de medidas na UTI para tentar conter essa situação. E hoje ele tem 3 anos, e eu acho que a maior sorte do Murilo é a maravilhosa família que ele tem, que é uma família que estimulou esse menino desde o início. Isso é que ela mandou, é uma aula de dança dele, que aconteceu semana passada. Então, a gente vê uma criança com um desenvolvimento completamente normal, mostrando o quanto o ambiente a gente pode utilizar ao nosso favor. Então, se a gente pode deixar um recado, é um recado de que a criança tem essa possibilidade de melhora também a partir do ambiente. E só para fechar, então, se a gente viu tudo isso, se a gente viu que fatores positivos e fatores negativos podem influenciar no desenvolvimento, está aí a importância da gente tentar determinar que fatores são esses. Então, estudos como o PIPA, Brumadinho e outros que foram apresentados aqui, justamente acho que vem a esse encontro, da gente tentar identificar, porque a partir disso a gente consegue adotar medidas de prevenção, que são difíceis, mas que são as melhores, mas também de detecção de alterações de desenvolvimento da melhor maneira mais precoce possível. E por que mais precoce? A gente não viu que faz diferença, quanto mais cedo intervir, melhor. Então, a gente entra na questão da intervenção precoce. E lembrar que cuidar da saúde da criança, seja medida preventiva ou intervencionista, a gente está cuidando da saúde do adulto e de outras gerações. Tá? Então, buscar homeostase em termos de fatores ambientais positivos e negativos tem que ser o objetivo de todo mundo que trabalha com o desenvolvimento de criança. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marlos. Eu percebo que você passou um pouco da hora. Eu não quis ser indelicado, primeiro, né? Segundo, que eu preferi tirar o tempo da comida, deixar você dar uma comida saudável para nós aqui, que é o conhecimento, né? Eu vou procurar ser breve, fazendo o papel de talvez moderador, que eu acho que não dá tempo para a gente moderar pelo tempo, como é que já estamos aqui, talvez uns 5 minutos. Mas outra razão é que o Marlos falou quase tudo que eu pretendia falar, né? Talvez conceituar alguns aspectos aí. Mas antes de fazer isso, eu queria lembrar a participação do professor Jofre Amin, que é atual, na verdade, diretor na maternidade, foi diretor na época que nós começamos o PIPA,
meu dileto amigo, começou comigo também, quando eu era diretor do Instituto de Pediatria, ele começou na maternidade, tínhamos esse sonho de ver a maternidade hoje, né, assim, assim, uma capacidade imensa de produzir conhecimento, vários projetos. Gostei muito do Marlos ter colocado aí a foto da maternidade, foi o único. Eu queria exaltar, embora esteja no centro, a maternidade, ela está no centro porque ela coordena o resto. Eu acho que é importante ter essa reflexão. Mas eu queria fazer alguns comentários muito, eu diria, talvez profundos, mas importantes, o Marlos já fez. A questão dos 1000 dias, né? Tem um artigo que eu publiquei no Jornal de Pediatria, quem tiver interesse pode olhar, eu faço uma síntese do que o Marlos falou. Ele tem toda a razão, e tem a ver com a exposição inicial, né, que as colegas fizeram do Ministério. Eu diria, eu não tenho nenhuma objeção que foi apresentada, mas eu diria que o foco principal do ser humano são os 1000 dias iniciais. O Marlos colocou, o que é 1000 dias? São a época da gestação e os 2 primeiros anos. Se você somar tudo, dá 1000 dias. Isso tem gente já falando em 1500, mas os 2000 são os principais, como ele colocou. O desenvolvimento cerebral se dá nesse momento, ele colocou de uma maneira perfeita, com imagem, e tudo que se fizer, que o ser humano faz nesses 1000 dias, seja para o bem, seja para o mal, fica para o resto da vida. Então, nós estamos falando de gerações futuras, né? Foi colocada a questão até do ganho econômico, sim, existe, mas pensando no ser humano, né, como uma espécie que nasce... Veja só, é bem interessante lembrar, o cachorro, os mamíferos em geral, o cavalo, quando nasce, ele já sai andando, né? Então, nós temos uma fase do desenvolvimento nossa que ela prolonga. Se tem algumas discussões sobre isso, não vou entrar. Então, eu queria deixar esse conceito que a gente tem usado muito, né? A importância dos 1000 dias, e aí, juntado ao que o Marlos colocou da questão da prona, né? da poda neurológica, né? Que é o seguinte, olha, o que você usou naquele período, se você não usou, vai ser cortado, né? Quer dizer, vai sair. Nós temos um número de neurônios que aumenta muito. Não, ele tem um momento que diminui, não dá nem na cabeça, né? Vamos dizer assim. E se você for uma criança que tem, que nós chamamos de adversidades, incluindo a diversidade do meio ambiente, que foi colocado, né? Extrema, e ela passa esses 2 primeiros anos e começa, inclusive, antes de nascer, a ter que reagir a essa questão do ambiente, né? Ela vai manter aquele padrão. Então, essa criança vai ter sérios problemas na vida adulta, incluindo doenças crônicas que ele não falou. Nós temos evidência clara hoje de síndrome metabólica, doença coronariana, principalmente síndrome metabólica, doença coronariana, e doenças mentais a gente já sabia, né? Que estão relacionadas diretamente com esses primeiros 1000 dias, né? Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que eu queria reforçar é a questão da epigenética. Nós estamos trabalhando muito nessa área hoje, né? E eu queria fazer esse reconhecimento à FAPESP, graças à FAPESP, que nos financiou um projeto grande, aí, 2 milhões de reais, e nos permitiu comprar uma máquina que faça esse tipo de análise, né? Temos uns 4 ou 5 alunos de pós-graduação. Então, eu estou falando isso porque tem alunos de pós-graduação aqui. Quem tiver interesse nessa área, desenvolvimento infantil, epigenética, nós estamos trabalhando e tem possibilidade de participação. O Marlos colocou bem, ele, na verdade, a epigenética, ele vem assim, um mecanismo básico, né, que parece que é o mecanismo básico, por quê? Porque ele faz a síntese proteica. E quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em quê? Em churrasco, em carne? Também. Mas tem os mediadores, né? Tem os hormônios. Então, se você não sintetiza, ou sintetiza em excesso ou de menos, e esse mecanismo ele vem lá da epigenética, a epigenética, na verdade, ela simples, dizendo de uma maneira simples, ela é a expressão do gene. Você não precisa modificar, ter mutação. Mutação demora muito tempo, anos para ocorrer, mas o mecanismo epigenético ele ocorre no dia a dia. E o conhecimento está ampliando hoje de uma maneira assim, uma velocidade imensa, tipo a velocidade dos primeiros anos que você mostrou ali, né? Se conhece muito pouco ainda, mas se conhece muito mais hoje em relação aos mecanismos da genética, que tem se estudado muito pela sua possibilidade de explicar, mas não só explicar, de ter uma intervenção através disso, e tem questões que em animais está muito claro, o Marlos colocou, quer dizer, intergeracional. Eu, como avô de 2 crianças, posso ter tido, né, uma alteração epigenética, ele falou da metilação, mas tem outras, tem a questão das histonas, quando o DNA se desenrola, tem o microRNA, que são
moléculas que vão fazer a comunicação entre o DNA e o RNA, enfim. Lembrando que, se é intergeracional, esse ciclo tem que ser quebrado. E aí se discute uma questão econômica seríssima. O ciclo da pobreza não é no Brasil só, não, na humanidade, está relacionado com esses mecanismos epigenéticos. Se você não quebra esse mecanismo, ele continua sendo reproduzido, além do meio ambiente, né? Biologicamente, ele continua sendo reproduzido. Então, eu acho que esses dois foram os focos mais importantes. Eu queria só comentar o último aspecto, que tem a ver com a Ana, que colocou. Eu acho que a Halina colocou em parte também. Existe um problema aí, que ela foi muito feliz, a Halina colocou, olha, você conhece pouco. Aí, voltando para o foco aí do ambiente como poluente ambiental e desenvolvimento importantíssimo nesses 2 primeiros anos e durante a concepção, durante a gestação. O problema, e o Marlos coloca bem com a plasticidade, é que essas questões não são simples, elas não são, eu diria assim, elas são complexas, né? Para ser mais. O que quer dizer ser complexo? Primeiro, múltiplos fatores atuando. Segundo, não tem direcionalidade definida. Não é uma questão de uma reta, um gráfico da reta que você pega X e Y e vai dar aquela reta que leva a algum lugar, né? Então, você conseguir fazer análises bivariadas, né? E colocar fator A com fator B, dizer que tem uma correlação, é muito bom estatisticamente, para até botar um p-valor ali. Mas, no fundo, não explica. Então, nós estamos precisando, aí por isso que a epigenética, eu vou concluir já, entra nessa história de tentar entender esses mecanismos. Tem múltiplos fatores. Como é que você faz isso? Com análise multivariada simples, não vai fazer, né? Multivariada, que você vai usar a eleição logística, não vai fazer. Mas são modelos complexos que têm que ser estudados através de técnicas de compreensão de modelos complexos. Então, existe um problema sério de dizer que a associação que é difícil você fazer por uma razão uma razão técnica, assim, tecnológica, enfim, em termos de análise. Mas existe anterior à análise, porque a análise aí é algo técnico do ponto de vista dos estatísticos que uso, bioestatísticos, mas tem a concepção nossa, né? E aí sim eu levo para uma área, talvez, que está crescendo muito, que a gente chama o modo de analisar essas variáveis, né? Que são equações estruturais, a gente tem que fazer o que a gente chama de DAG, que é pensamento, dizer o seguinte, olha, essa variável pode estar associada com essa ou não, de que maneira, né? Então, aí não requer máquina, a máquina vai usar isso. Então, esta parte, que eu diria que é a parte nobre, que está sendo feita aqui, né? A nossa tentativa de entender todos esses processos e mostrando a exposição de cada um, com a experiência de cada um, que faz que mais na frente a gente possa ter uma concepção lógica, teórica desse processo, e aí sim fazer o uso da estatística para tentar entender. Então, existe um problema também de análise metodológico técnico, né? E que está incluído, aí sim, para finalizar, ferramentas de medição, como a Ana falou, né? Quer dizer, temos aí, ela colocou os exemplos, temos 5, 6 ferramentas medindo a mesma coisa, qual é a melhor? Não se sabe, nem vai se saber, né? A OMS está trabalhando uma ferramenta que eu acho que vai ser muito útil, não sei se o Marlos conhece, depois podemos conversar, que ela tenta, assim como existe o gráfico de crescimento e desenvolvimento, que a gente usa já, ó, né? E eu me lembro de quanto tempo que, no início da formação, depois ele teve uma modificação com o grupo lá do César, que mexeu naquilo, existe agora a possibilidade de ter uma ferramenta nova com outros gráficos que vão tentar fazer o que a gente faz do crescimento, fazer também do desenvolvimento, marcos de desenvolvimento. Então, isso vai ser uma novidade, já tem grupos trabalhando aí, tem um artigo que saiu da OMS, mas outros vão sair. Então, eu deixaria, então, esse também como parte da metodológica, a parte da aferição. Porque se tiver viés de aferição, ou seja, for mal aferido o desenvolvimento, nós vamos ter erros de avaliação que está ocorrendo. Então, deixaria, para finalizar, esses 3 conceitos aí, essas 3 reflexões. Agradeceria mais uma vez a participação aqui, deixar os alunos à vontade, se quiserem participar dessas nossas pesquisas na área da epigenética, desenvolvimento infantil e estresse, a nossa área basicamente dessa linha, e eu acho que passar a palavra, então, para o nosso presidente para encerrar essa sessão, eu já encerrando como coordenador e ele para deixar o pessoal almoçar, não é isso? Muito obrigado. Bem, eu agradeço ao professor Ledo e os comentários, agradeço aos expositores que, evidentemente, dessa primeira parte abrilhantaram esse simpósio e, em nome do
acadêmico Jorge Rezende Filho, em nome do acadêmico Medronho e, em meu nome, eu convido a todos, então, para retornar a esta casa às 13h30, onde recomeçaremos, então, a segunda parte do simpósio.